Pedir perdão para os irmãos que o vídeo parou aqui, mas eu estou dando prosseguimento a ele. Nós estávamos no vídeo de Jeremias capítulo 23, aonde que ali no final, o Senhor estava nos dizendo que a igreja dele é como as oliveiras, que tem raiz profunda, é uma árvore que ela não pode ser destruída, porque o Senhor criou ela diferente de todas as outras árvores. É uma árvore especial. Tanto que o Senhor, em Apocalipse, ele compara as duas oliveiras, as duas testemunhas, como oliveiras do Senhor, que se lamentam, se vestem de saco. E hoje nós estamos aqui como a oliveira do Senhor, vestindo de saco, não aceitando o domínio de Satanás sobre a igreja, porque, ó Satanás, o Senhor é que te repreende em nome de Jesus. Eu quero estar lendo também, irmãos, Isaías capítulo 55, versículo 1 em diante. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclina os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão as palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Irmãos, essa palavra é uma palavra maravilhosa. Isaías capítulo 55. O nosso Deus, ele está dizendo: vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e mel. Irmãos, a palavra do Senhor, ela não tem preço, não pode ser cobrado por ela. Jesus, ele nos ensinou: vocês receberam de graça vocês dão. E assim como nós estávamos no outro vídeo dizendo sobre os falsos profetas,
sobre os pastores enganadores que não são pastores, mas mentem, são lobos vestidos de pastores. Assim nós temos que tomar cuidado. A palavra de Deus é maravilhosa, ela não pode ser mudada, ela não pode ser alterada. Eu não posso pegar a palavra de Deus e querer viver só o Gênesis, ou só o livro de Mateus. Eu tenho que viver toda a palavra. A palavra de Deus se renova dia após dia. Se nós pegarmos e lermos a palavra de Deus e meditarmos, então nós conheceremos a verdade, então nós seremos libertos. Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Quantos cristãos que não conhecem a verdade porque não lê a palavra do Senhor, ficam sendo enganados, se prostrando diante de imagens de esculturas, ficam com costumes pagãos, ficam seguindo pessoas enganadoras. Mas se nós seguirmos somente a palavra do Senhor, então tudo irá bem na nossa vida. Porque o Senhor diz para Josué: medita nesta lei dia e noite para que tudo te vá bem, Josué. Dia e noite, irmãos, é nós ter compromisso em ler a palavra do Senhor. Muitas vezes as pessoas deixam de ler a palavra de Deus, que é a Bíblia, e vai ler um jornal, vai assistir um jornal. Tudo bem, irmãos, nós podemos fazer isso, mas primeiro nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E também temos que amar o próximo como a nós mesmos. E se nós aprendermos, irmãos, a ler a palavra, então nós conhecemos a verdade e podemos ser libertos, para não cair na mão dos lobos, não cair na mão dos falsos profetas. Hoje em dia você está chegando na casa do Senhor, onde que as pessoas dizem Jesus, Jeová, Deus, mas as pessoas estão ali dizimando com cartão de crédito. Não precisa mais oferecer diante do altar, oferecer ali a Deus e falar: Senhor, está aqui o fruto da nossa terra que o Senhor nos deu para a gente plantar. Está aqui o suor do trabalho, Senhor, porque o Senhor tem me dado saúde, o Senhor tem me dado força, o Senhor tem me dado vida, o Senhor tem me dado tudo que eu tenho. Mas hoje as pessoas estão cultuando Deus, muitas vezes pela televisão, não vai na casa do Senhor adorar o Senhor. Irmãos, e quando chega muitas vezes ali na casa do Senhor, tem que ter discernimento espiritual, para não cair na mão dessas pessoas enganadoras. E ser, irmãos, firme na palavra de Deus. Nós vemos aí muitas portas largas abertas. Portas largas, irmãos, é onde você pode cultuar Jesus de qualquer jeito. Você pode vender, você pode fazer o que for. A Babilônia, em Apocalipse, que Deus fala, é tudo isso. É o comércio da prata, o comércio do ouro, as coisas luxuosas, de púrpura, de escarlata, de marfim, de pedras preciosas. É a vida fácil. É isso que os falsos profetas estão querendo colocar para as pessoas. Mas o verdadeiro adorador do Senhor, ele adora Deus em espírito e em verdade. Aonde nós adoramos Deus? Em espírito e em verdade. Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Quando nós adoramos ao Senhor, juntamos com um amigo, ou com a família, ou até mesmo na casa do Senhor, se estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou, diz o Senhor. Nós temos que agradecer a Jesus, porque Jesus abriu os nossos olhos, para que hoje, irmãos, nós pudéssemos viver uma vida de paz, uma vida tranquila. Mas a paz, irmãos, não é só a pessoa ouvir pregar de paz. A verdadeira paz é você obedecer a palavra de Deus. Foi por isso que o Senhor Jesus, ele disse: vocês cuidam que eu vim trazer paz à terra, mas eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer fogo e dissensão. Eu vim colocar o irmão contra a irmã, o pai contra a mãe, o pai contra o filho contra o pai. Irmãos, é muito sério. Jesus, ele veio colocar uns contra os outros para testar a gente, para nos provar. Porque a Bíblia nos diz que somente aquele que passar pela provação e for até o fim será salvo. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Quando a gente lembra falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, é isso, meus irmãos. Ali Nabucodonosor queria que ele se prostrasse ante a imagem de escultura que estava naquele reino. Falou: quando for tocado ali o pífano,
todos aqueles instrumentos ali. Então que todos aqueles que ouvissem aquilo tinham que se prostrar ante a imagem, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram. Eles passaram pela fornalha de fogo, irmãos, mas eles não se prostraram. Isso nos tempos de hoje, irmão, não se proste ante ao que o governo, ao que as autoridades terrenas. Irmãos, eu não falo contra as autoridades, mas eu falo contra a corrupção. Porque Deus instituiu as autoridades, mas o nosso Deus está acima da autoridade da terra também. Acima de todas as coisas, acima da autoridade da terra. Então ouça o que a palavra de Deus diz. Se Deus diz, não casa homem com homem, não case. Se Deus disse, não tenha relação mulher com mulher, não tenha. A palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós não podemos aceitar homossexualismo. Não estou falando contra o ser humano, mas contra as obras de Satanás, porque Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Deus não criou dois homens, um homem para ficar com um homem, nem uma mulher para ficar com uma mulher. E se nós não abrirmos o nosso coração para Jesus, essa geração a cada dia, Satanás vai tomar conta, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Mas nós não estamos no mundo, nós estamos em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos deu a verdade, aquele que nos deu o caminho, aquele que nos deu a vida, aquele que é poderoso para nos salvar. E Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso majestoso, é Ele que pode ouvir a nossa oração e levar até a Deus. Não tem uma outra pessoa que leva a nossa oração até a Deus. É só o Espírito Santo que é o nosso Consolador. É só o Espírito Santo de Deus que nos convence do nosso pecado. Mas que para o Espírito Santo de Deus nos convencer do pecado, nós precisamos ler a palavra de Deus. Porque nós só encontramos o Espírito Santo através da palavra de Deus. Não existe o Espírito Santo de Deus na vida de um ser humano que não lê a palavra de Deus. Então, irmão, se você não lê a Bíblia, se você não medita nela dia e noite, passa a meditar. Muitas vezes as pessoas passam dias e semanas sem ler a Bíblia, sem ler a palavra do Senhor. São cristãos que estão dentro da casa do Senhor e não lê a palavra do Senhor, não sente fome pela palavra. Mas a pessoa passa horas e horas e horas diante de uma televisão, diante de um Facebook, diante de um WhatsApp. Irmãos, isso é tudo obra do Satanás, para tentar impedir as pessoas de entrar no céu. Porque Jesus disse, irmãos, se a gente lembrar quando Jesus disse, há duas portas, uma larga e uma estreita. Ele disse que bem-aventurado é aqueles que entram pela estreita, porque estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Mas ai daqueles que entram pela porta larga, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Já a porta estreita, poucos são os que a encontram. Para a gente encontrar a porta estreita, a gente tem que negar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos. E não pensar, irmãos, que porque alguém falou, alguém disse que eu posso fazer isso. Não, irmãos, a gente tem que olhar a palavra. Por isso que nós conhecemos um verdadeiro pastor, um verdadeiro líder, quando ele é temente ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, se não há o temor ao Senhor, não tem sabedoria, não tem entendimento, só vai perecer. O que é temer a Deus? É saber que o Senhor é o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, não há outro. Quantos deuses têm entrado sutilmente na vida das pessoas? O Deus do WhatsApp, o Deus do Facebook, o Deus do orgulho, o Deus do dinheiro, o Deus da idolatria. Repreende isso, irmão, em nome de Jesus. Afasta desse ódio, afasta dessa corrupção. Você que é um pastor que tem andado no meio da corrupção, se converta ao Senhor, se envergonhe das suas obras. Em nome de Jesus. Busca Deus enquanto Deus ainda está perto, enquanto ainda se pode achar. Clama a Ele.
Se arrependa enquanto Deus está te dando chance. Nós temos que orar por Israel, nós temos que buscar, orar, clamar por Israel, porque Israel vai passar uma guerra muito grande, irmãos. Quantos querem ser cristãos, mas não conhecem nem sequer o povo judeu, nem sequer se preocupa por conhecer os judeus? Jesus, quando estava ali à beira do poço, junto à mulher samaritana, ele disse para ela: a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. Ele veio nessa terra como um judeu. Então, irmãos, a gente tem que lembrar da tribo de Judá, dos judeus. A gente tem que lembrar de Jerusalém. A gente tem que lembrar de Sião. A gente tem que lembrar de Israel. A gente tem que lembrar de Abraão. A gente tem que voltar lá atrás em Sara, lembrar de Sara, lembrar de Isaac, de Jacó, dos 12 filhos de Jacó, de Israel. Quantos não querem nem saber? Entram somente na casa do Senhor, entram e saem, mas o seu coração está distante de Deus. Buscam muita cura, buscam muito dinheiro, buscam muita porta de emprego, buscam muitas coisas particulares, o meu carro zero, a minha conta bancária. Mas nós temos que buscar o Senhor, o Espírito Santo do Senhor. É Ele que vai nos conduzir à vida eterna. Nós bem sabemos que Jesus, ele disse na parábola: louco, e se hoje te pedirem a tua alma, o que você tem para dar pela tua alma? Quantos têm sido loucos? Estão ajuntando tesouros e mais tesouros, tesouros e mais tesouros. Estão acarretando maldições. Irmãos, nós temos que ser dizimistas e ofertantes na casa do Senhor. Eu não luto contra o dízimo e contra a oferta, porque é bíblico, irmãos. A gente ser dizimista ao Senhor, honrar a Deus com as nossas fazendas, ser ofertante, ofertar o melhor para o Senhor. Mas, irmãos, não adianta nada se a gente pegar nosso dinheiro e dizimar e ofertar na casa do Senhor, mas o nosso próximo que está lá fora, com fome, faminto, um mendigo que fica jogado na rua, você passar e virar a cara para ele. Você achar que ele não é ninguém, que ela não é ninguém. Nós temos que alimentar os famintos, vestir as pessoas que estão nuas. Nós temos que visitar os enfermos. Nós temos que fazer algo, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, se levante. Se você está na casa do Senhor, somente ali fica sentado, ouve a palavra, mas não muda. Irmãos, toma uma posição em nome de Jesus. Eu estou deixando essa palavra, Isaías, capítulo 55. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Essa é a promessa do Senhor para nós. Vinde e comprai sem dinheiro. Ele não falou: não, vem, você traz 10 reais, você vai sair daqui curado. Vem, você põe no envelope 50 reais, ou 80, 800, 1000, 2000. Não, irmãos. Ele disse: vem a mim, sem dinheiro, não tem preço, é de graça a água da vida. Vem, comei, bebei, vinho e leite. Irmãos, vinho e leite é maravilhoso, irmãos. É você desfrutar do melhor de Deus, aquilo que Deus fez de melhor para mim e para você. Que essa palavra possa penetrar o teu coração em nome de Jesus. Que onde chegar essa palavra em nome de Jesus, que portas dos céus venham se abrir para você. Que portas do Senhor Jesus Cristo, que as portas celestiais do Espírito Santo possam reinar na tua vida. E que você venha despertar da frieza espiritual. Não aceitar esse século vindouro que Satanás já está destruindo, está matando, está roubando, mas Jesus, ele veio dar vida e vida com abundância. Jesus, ele está conosco aqui, irmãos. Ele é Emmanuel, ele é Deus conosco. Ele não nos abandonou. Muitas vezes as pessoas pensam que estão só e acham que Jesus não está com ela, mas ele está conosco. Emmanuel, o Senhor Jesus. Por isso eu quero deixar essa palavra em nome de Jesus. Lembra
Não escuta a voz dos falsos profetas. A gente tem que ouvir a voz de Jesus Cristo. Porque Jesus disse, irmãos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ouvem a minha voz. Elas me ouvem e elas me seguem. Nós ouvimos a voz do Senhor Jesus quando Ele nos chama. Ele está nos chamando. Então escuta a voz do Senhor Jesus Cristo. Vai, ajuda as pessoas. Seja um cristão verdadeiro, porque Jesus deu a última gota de sangue dele e água, irmãos. Sangue e água saiu do Senhor. Jesus deu todo o sangue dele na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser salvos. Deus deu o teu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, ó Pai, por único Senhor, e ao teu Cordeiro Santo. Esta é a vida eterna. Aqui eu finalizo, irmãos, no nome de Jesus, e deixo essa palavra em nome de Jesus. Amém.